Enquanto o presidente Lula escancarou o projeto de reeleição, o campo da centro-direita ainda está dividido, mesmo com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. E o nosso entrevistado agora no Jornal Jovem Pan é o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, uma honra mais uma vez te receber aqui na Jovem Pan. Fazia tempo que a gente não conversava. Boa noite para você. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Thiago. A honra é minha. Bom, o Rubens, puxando pela sua memória, em algum momento a campanha eleitoral foi tão antecipada da forma como nós acompanhamos num ano ainda véspera de eleição, ano anterior da própria eleição? De que forma a gente vive esse momento, como sempre, com a política dividida, a polarização e cada vez mais exacerbada? Rubens. Olha, Thiago, no começo do ano teve a primeira reunião ministerial, né? E aí o presidente Lula falou assim, ó, a eleição já começou. Então, em janeiro de 2005, o governo já sinalizava que a eleição já estava acontecendo e que tudo que o governo fizesse seria com vistas à eleição. E nós tivemos um ano extremamente dinâmico, né? O que é totalmente atípico, porque nós tivemos uma sequência de acontecimentos. Olha só, teve a taxação do Trump, que é uma coisa que nunca aconteceu. Tivemos o julgamento do Bolsonaro. Nós tivemos a condenação do Bolsonaro. Tivemos aquela CPI das bets. Tivemos a questão do INSS. Tivemos uma votação da redução dos impostos. Então, foi um ano muito cheio de mega acontecimentos e com reações muito fortes do governo. E agora, recentemente, na semana passada, aconteceu a última reunião ministerial do ano. E a toada é a mesma, o governo falando que foi um ano bom, que o Brasil está bem, e defendendo pautas populares, né? Vai certamente vai abrir o saco de bondades aí para que chegue mais forte o governo na eleição de novembro. Vou chamar o Cristiano Vilela para participar aqui dessa nossa conversa com o Rubens Figueiredo. Vilela. Rubens Figueiredo, boa noite. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Nesse contexto que o Thiago colocou bem, falando sobre as eleições de 2026, nós temos ali o nome da vez no campo de oposição, que é o do senador Flávio Bolsonaro. Na sua avaliação, é um nome que veio para ficar? E, nesse sentido, é o nome que o presidente Lula está pedindo para o Papai Noel como o nome para que seja o seu adversário no ano de 2026? Boa noite, Cristiano. Olha, a eleição vai ser uma eleição da rejeição, né? Então você tem aí o Lula, ele tem uma rejeição de cerca de 45%, e a gente tem que entender que o Lula está nos meios de comunicação todos os dias, fazendo bondade, reagindo, falando em nome do Brasil. Então, é um candidato que tem uma exposição altíssima. E do outro lado, você tem uma série de pré-candidaturas. Agora o Flávio Bolsonaro saiu como o possível candidato, e esse conjunto de pré-candidatos tem aí entre 38% e 42%, que representa um eleitorado que é contra o Lula. Você perguntou se é o candidato dos sonhos do Lula, é o Flávio Bolsonaro. Eu acredito que quanto mais bolsonarista for o candidato da oposição ao Lula, melhor para o Lula, porque o Bolsonaro também, o bolsonarismo também tem uma rejeição muito alta. E se você tiver um quadro, Lula, um candidato que represente a família Bolsonaro, e um outro candidato aí que represente aí, vamos dizer, uma direita mais que come com talheres, né? Uma direita mais racional, uma direita mais educada, menos radical. Esse terceiro nome não iria para o segundo turno.
Porque hoje as pesquisas mostram com toda a clareza que o segundo turno será entre Lula e um candidato que esteja ligado ao Bolsonaro. Se você não tiver uma chapa que contemple algum novo da direita, mais a da família Bolsonaro, quem vai para o segundo turno certamente é um candidato da família Bolsonaro. Então é um quadro que interessa para o Lula, como você apontou. Rubens, dentro dessa discussão, tem um ponto, é saber se existe força dentro da direita sem um candidato da família Bolsonaro. E eu já te pergunto sobre o governador Tarcísio de Freitas. Você acha que a situação dele nesse momento é muito complicada? Porque por mais que ele tente nacionalizar o discurso e sendo leal ao próprio Jair Bolsonaro, ele não tem muito o que fazer, porque ele tem o período da descompatibilização, que é fim de março, começo de abril. Se até lá o senador Flávio Bolsonaro estiver mantendo a pré-candidatura, ele não vai ter como sair, porque vai acontecer o que você falou, vão os dois para um primeiro turno e divide esse campo, não é? Você não tem a dúvida. Qualquer um, vamos supor, qualquer um de nós três aqui, que fôssemos para o segundo turno com Lula, seríamos candidatos fortes por representar a oposição ao Lula. Tudo indica que o governador Tarcísio tenha uma reeleição. Não existe eleição fácil, né? Mas que tenha uma reeleição aí com alguma consolidação de chance, e que se ele sair para bater chapa com um candidato da família Bolsonaro, ele provavelmente, as pesquisas mostram isso também com muita clareza, não iria para o segundo turno. E uma coisa que eu falo, Tiago e Cristiano, o bolsonarismo ele não está apoiado no vácuo, né? Ele não se sustenta no ar. Ele representa um conjunto de valores, de atitudes e de comportamentos de uma parcela expressiva da sociedade brasileira. Então, você tem esse campo bastante consolidado. E nós estamos vivendo uma época que até sandália havaiana vira uma questão ideológica, né? Então, é um tipo de polarização muito forte, que nada indica que irá arrefecer daqui para frente, e que certamente serão aí os dois grandes eixos da campanha. Nesse contexto, ou o Tarcísio faz um acordo para ter um vice da família Bolsonaro, ou dificilmente ele teria a chance de ir para o segundo turno, caso tenha uma candidatura aí solo. Vilela, mais uma pergunta? Rubens, aproveitando o contexto, analisando o posicionamento de Tarcísio de Freitas, né, eventualmente candidato à reeleição, eventualmente candidato a presidente, no contexto dele ir para a reeleição, dele ser um candidato à reeleição, naturalmente é um nome mais forte, né, larga na frente, larga com uma boa expectativa de vitórias. E, por outro lado, o grupo alinhado ao governador, ao presidente Lula, perdão, não tem um nome efetivo para essa disputa aqui em São Paulo. Se fala, talvez, em Fernando Haddad, mas o próprio ministro Fernando Haddad já se mostrou contrário, não interessado em sair candidato aqui no estado. Na sua avaliação, seria o momento do presidente Lula talvez mexer um pouco no balaio, tentar trazer talvez um nome novo, uma Érica Hilton, uma Tabata Amaral, enfim, algum nome que de alguma forma pudesse mudar um pouco o paradigma da disputa política, ou efetivamente vale a pena trabalhar com Fernando Haddad para que pelo menos uma eventual derrota da esquerda não seja uma derrota tão grande e que isso acabe não gerando dificuldades no cômputo total de votos que vão ser analisados do ponto de vista da eleição de presidente em âmbito nacional? Olha, a impressão que eu tenho, e acho que vocês, como ótimos observadores aí, analistas da cena política, devem estar percebendo, é que o PT está dando uma guinada à esquerda, né? Você tem aí como dois grandes porta-vozes do partido, você tem Zé Dirceu e João Paulo Cunha. Se você for analisar
a parte política do governo, você tem Lindenberg Faria, que não é exatamente uma figura de articulação, é alguém mais de combate. Você tem a Gleisi Hoffmann, então você tem agora o Guilherme Boulos como ministro. Então, o PT está preparando uma tropa de choque. Eu acho que vai ser uma campanha muito agressiva do PT, e a julgar pelo discurso aí que o Lula fez nessa última reunião ministerial, eu acho que vai ser mais PT do que sempre foi. Eu tenho essa nítida sensação analisando aí os movimentos recentes do partido. Ô Rubens, deixa eu, para a gente encerrar nossa conversa, fazer uma pergunta, claro, sobre o Congresso Nacional, que também esteve aí no centro das atenções. Todas as pesquisas indicando que a população rejeita, a maioria rejeita o Congresso, dizendo que os parlamentares só legislam em causa própria. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, entrou aí na berlinda nessas últimas semanas com os casos dos parlamentares que tomaram o próprio parlamento, fizeram greve de fome e, inclusive, recentemente, a gente teve cassação de parlamentares também. Cassação não, eles perderam mandatos por causa da situação, como Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A visão do Congresso Nacional, será que teremos uma renovação para o ano que vem ou é muito difícil saber ainda? Olha, por incrível que pareça, o Congresso Nacional tem uma renovação, eleição após eleição, bastante razoável. O que eu entendo é que o Congresso Nacional, a possibilidade de renovação, não é um julgamento do conjunto da obra do Congresso Nacional. Ela é um julgamento da atividade parlamentar de cada um dos deputados e senadores. Nesse sentido, os deputados e senadores com as emendas, né, nunca tiveram tão fortes, né? Você tem uma quantidade, cerca de 24% dos recursos discricionários do orçamento nacional, eles são destinados pelos parlamentares. Isso dá uma força monumental para esse conjunto de candidatos, que, além de terem essa possibilidade de direcionarem recursos do orçamento, também vão ter um quinhão bastante expressivo do orçamento partidário, né, do orçamento eleitoral. Então, eu acho que são candidatos muito fortes e na minha opinião, o Congresso deve ter uma reeleição ponderável, e também vai ter um grau de oposicionismo, caso o presidente Lula se eleja, maior do que a gente tem hoje, principalmente no Senado, né? Você vai ter um time expressivo do bolsonarista disputando o Senado nas eleições do ano que vem. Cientista político Rubens Figueiredo, olha, muito obrigado, como sempre, pela sua atenção com os nossos espectadores aqui da Jovem Pan. Um bom Natal para você, um excelente ano e volte sempre, está sempre convidado. Um abraço.